Graças a Deus. Eu quero começar nessa manhã fazendo uma oração pela tua vida. E o tema de hoje, você que já está conosco, deixa eu ler aqui antes de a gente orar. Os irmãos que já estão conectados conosco, a irmã Cristina, a paz do Senhor, a paz, pastor. Já estamos aqui no aguardo. Irmã Cristina de São Vicente, Deus abençoe sua vida nessa manhã. A Sheila está conosco aqui também. A irmã Darlene, pastor Toninho. Glórias a Deus. A irmã Darlene diz a paz, pastor. O irmão Toninho está conectado conosco aí também. E mais alguns irmãos chegando aí. Muito bem, irmãos. Eu sei que nessa época de pandemia, o sono de muitos irmãos estão desregulados. E muitos falaram, pastor, eu não consigo assistir no horário, porque eu acordo meio-dia. Amém. Graças a Deus, né? Você pode, aproveita e dorme e descansa bem. Bom, mas depois você acompanha com a gente lá também, tá bom? Nessa manhã, antes de nós orarmos, eu vou falar para vocês o assunto. Eu pedi para alguns irmãos sugerirem alguns assuntos, né? Se quisessem, mas ninguém sugeriu, então eu vou trazer um devocional nessa manhã, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo de número 9. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida nesse período de pandemia, quais situações, o que tem ocorrido com algumas pessoas, principalmente idosos, como evitar. E vou responder uma pergunta de um amigo meu, né, um irmão em Cristo também, que me mandou um vídeo esses dias de um pastor, né, criticando outros pastores que oram por cura divina e dizendo por que não vai embora o coronavírus, tá bom? Eu quero dar essa resposta aqui também e meditar um pouquinho sobre esses dois aspectos nessa manhã, tá bom? Fica conosco aí até o final, nós vamos ser breve, talvez uns 20 minutos aí nessa manhã junto com os irmãos. Eterno e soberano Deus, muito obrigado pela oportunidade desta manhã. Já orei nesse dia, Pai, oro mais uma vez apresentando a Tua igreja, o Teu povo e a nossa nação. Abençoa-nos, Senhor, nos dê sabedoria para que possamos contar os nossos dias, ó Pai, de maneira sábia. Senhor, que Tu estejas conosco nessa manhã, alimentando o coração de todos nós e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades nessa manhã. Nós Te adoramos, Te louvamos e Te engrandecemos, ó Pai, por tudo e Te agradecemos pela rica oportunidade que temos de estarmos em Deus, estarmos em Ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, nós Te convidamos para que esteja conosco nesse devocional desta manhã, alegrando os nossos corações, trazendo aquilo que o Senhor tiver na maior profecia que é a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de forma se necessário, de exortação, de edificação, de consolação, como a Tua palavra diz que as profecias devem ser. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar aqui lendo esse texto aqui. Está conosco também, chegou a irmã Rita Manes, que diz bom dia, pastor. Muito bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo, junte-se a nós. Se você puder, por gentileza, acompanhe comigo em Eclesiastes, no capítulo 9. Se você não puder, se tiver difícil, ouça, eu vou ler aqui nessa manhã pra gente, tá bom? O início desse texto diz assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Glórias a Deus. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o Senhor não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como
ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muito bem, para os irmãos que se chegaram depois, nós estamos falando de Eclesiastes capítulo 9, verso 1 ao 10, tá bom? E a proposta nossa aqui nessa manhã, que eu comentei com os irmãos, é de nós falarmos o que tem acontecido nessa pandemia na vida de algumas pessoas, de estrutura mais frágil, mais sensíveis, e principalmente na vida dos idosos. Algum tempo atrás eu assisti uma entrevista de um médico falando sobre o que estava acontecendo com os idosos por causa do isolamento social. Eles estavam suscetíveis a terem problemas até mentais. E vem bem a calhar aqui um exemplo que eu dei esses tempos atrás. Uma família que me convidou para orar para uma senhora, dizendo, olha, ela está com um problema até de possessão, né? E a gente precisa ir lá repreender esse inimigo aí. E quando nós chegamos lá, eu falei, olha, se for questão espiritual, em nome de Jesus, vai sair. Mas se não for questão, outras questões da vida, nós vamos também acompanhar ali. E na verdade estava com síndrome do pânico, e causada por falta de informação. Então aqui está a primeira chave da questão aqui para aqueles que são mais sensíveis a essas notícias. Primeira coisa que deve fazer, não ficar assistindo televisão falando sobre estatísticas, que muitas vezes nós sabemos que são mentirosas, né? Existe cunhos de intenções políticas por trás, e às vezes, né, existem estatísticas que são verdadeiras também. Mas a questão é a seguinte, a questão é que um dá uma estatística, o outro vem dar outro mostra-nos outros números. A questão é que existe um problema, né, que nós estamos passando, sanitário, uma questão biológica, mas se você ficar assistindo isso e a sua estrutura emocional for mais sensível, mais frágil para esse tipo de notícia, o que vai acontecer? Você vai inculcar, esse é o termo bíblico que acontece, aquilo que a Bíblia diz que deve inculcar no filho, né, o ensinamento de Deus, colocar na mente, e você vai estar colocando na sua mente ensinamentos que não são ensinamentos de Deus, mas são notícias de desastrosas, de um cenário de horror, né, principalmente na vida daqueles que já perderam entes queridos por causa
né, do coronavírus. Mas uma das formas de resolver, solucionar essas questões, é buscar informações positivas. Ao invés de focar no número de mortes, focar no número de pessoas que foram curadas, que são muito maior, né, muito maiores do que o número de pessoas que morreram dessa doença. Então comece a entender, existe sim uma situação, mas não fique focado nos desastres, nas desgraças, né? Mas foque em Deus, na sua fé em Deus, e saiba como se proteger. E na vida da senhora faltava informação de como se proteger. Ela fala assim, olha, isso parece que não vai mais passar, né? E isso parece que o mundo vai acabar. Então, foque nas informações, né? Fique em casa, se tiver que sair, não tiver jeito, use máscara, use álcool, cubra o rosto, né? Evite a proximidade menos de 2 metros e use essas informações a teu favor, né? E aquieta o teu coração, né? Saiba que o Senhor tem um tempo determinado para esse tipo de situação, mas esse tipo de situação ele vai passar, tá bom? Então busque informações boas, por exemplo, depois que 70%, né, tiver a experiência, né, de serem contagiados sim, né, com esse vírus, forma-se um cinturão então, né, segundo as autoridades nos informam, e aí a gente vai ficar menos suscetível a esse tipo de vírus, tá? Então se cria um anticorpos ali e passou. E nós acreditamos, segundo as informações que as autoridades sanitárias dizem, né, que é mais um pouco de período do tempo, talvez aí mais umas 2, 3 semanas, né, passa a pior situação. Mas nós sabemos, né, que é difícil lidar com aquilo que nós não conhecemos. Isso é o que os médicos dizem, né? É uma questão nova para nós. Então, existe sim, né, uma pretensão e uma projeção de saída dessa quarentena. Porém, quando chegar no dia 10, pode ser que expanda, como pode ser que, né, comece a haver aí já um afrouxamento dessas medidas. E nós precisamos aguardar com paciência. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, ter informações saudáveis e confiar em Deus, evitar notícias pesadas, né? Que o dia inteiro fica falando do nome desse vírus e trazendo o número de mortes, né? Que nós sabemos que às vezes a gente não sabe em que notícia confiarmos. E aí torna-se o quê? O desconhecido, e o ser humano ele tem medo do desconhecido. E essa crise pode se desencadear sim em uma crise de pânico, né? Pode se desencadear sim em uma crise aí de tristezas profundas. Então, busque informações, confia no Senhor, né? E em breve nós vamos sair dessa situação, tá bom? A segunda questão aqui, que me mandaram um vídeo, né? Um amigo, irmão em Cristo, e ele disse para mim assim, ele disse assim para mim, nesse vídeo ele dizia assim, olha, nós vamos precisar, desculpa irmãos, nós vamos precisar não, eu perdi aqui, peraí, o raciocínio. Ele dizia assim para mim, nós queremos saber, né, um pastor falando, na verdade, não era ele que dizia, era um pastor que ele me mandou, e acusando vários pastores, né, de orar por cura divina, e criticando, né, tá aí, ó, essa turma aqui diz que expulsa o mal, por que não expulsa agora aí? Muito bem, vamos entender duas questões aqui distintas. A palavra de Deus, ela diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E para você que não teve essa experiência de novo nascimento, de arrependimento,
e de contato com Deus, a experiência do novo nascimento. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que esse Espírito Santo que atuava na vida de Jesus é o mesmo que atua na minha vida e na tua e na vida dos pastores sérios e dos servos de Deus em geral, independente se é pastor ou não, crentes no Senhor Jesus que entregaram sua vida para servir ao Senhor. A esse Jesus diz, vou para o Pai e rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador. E esse Consolador está se referindo ao Espírito Santo. Ele diz que o mundo não o conhece, nem o pode conhecer, porque não o receberam, mas vós conhecereis. Então, Deus fazia prodígio, milagre, porque Jesus o havia ungido com o Espírito Santo. E ainda o texto de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 8, está dizendo o seguinte, que para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito, que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. E quando, na ocasião de Filipe e Natanael, né, eles chegam e ficam admirados que o Senhor o tinha avistado debaixo da árvore. E ele diz assim, olha, realmente esse é um profeta. E Jesus falou assim, olha, porque eu te disse que você estava debaixo da árvore, você está falando que eu sou profeta? E o Senhor Jesus falou assim, aquele que crê em mim, sinais maiores, né, e obras maiores do que essa ainda farão. A Bíblia defende orarmos por cura divina totalmente, irmãos. A epístola que Deus permite que chegue até nós, escrita pelo apóstolo Paulo, que nós chamamos de epístola doutrinária, que é 1 e 2 Coríntios, diz lá no capítulo 12, fala dos dons do Espírito Santo, né? É pelo mesmo Espírito, né, que opera os dons espirituais e os dons ministeriais, né? Dons de serviço, diz lá nesse texto. E aí ele fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Nós estamos falando de dons, né, não ministeriais, dons espirituais, tá bom? Os dons ministeriais também são dons espirituais, mas teologicamente assim a gente divide para ficar mais fácil o entendimento. E quando fala do dom de cura, não fala dom de cura, fala no plural, os dons de cura, né? Então nós cremos que existe vários dons de cura. Uns oram para que Deus cure coração, né? Não que aquele que não tem o dom não possa orar e Deus não possa curar, né? Todos podem orar, porque tem o Espírito Santo e Deus, quem faz o milagre, é isso que nós precisamos entender. Não somos nós, é o Senhor. E Ele faz quando Ele quer e quando aprover a Ele. Nós somos sacerdotes que oramos para que haja milagre de Deus. O favor de Deus sobre a vida do povo de Deus. No Novo Testamento, o sacerdócio universal, quando nós tratamos do sacerdócio universal, todos nós somos sacerdotes, tá? É assim que nós cremos. Em Apocalipse, capítulo 1, 6, fala, Ele nos fez reis e sacerdotes, né? Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5, não me recordo agora se é 2 ou 1 Pedro 2, 5 diz lá, né? Que também nós somos sacerdotes em Deus, a fim de entregarmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não sacrifício mais de matança de animal, mas sacrifício espiritual. E é esse sacrifício, acordar pela manhã, estar aqui conosco, na hora que você está louvando ao Senhor, vem a conta na cabeça para pagar, você mata as preocupações e entrega o sacrifício espiritual ao Senhor. Nas provas, o crente entrega o sacrifício espiritual ao Senhor, adora o Senhor. Puxa, hoje eu não estou com muita vontade de ir ao culto ou de adorar, mas eu vou, o sacrifício espiritual, e chega lá, Deus enche o nosso coração de alegria e nos renova plenamente, de forma gloriosa. Amados do Senhor, o texto que lemos, ele relata bem isso, e ele diz assim, ó, no capítulo 9, deixa eu só verificar o meu tempo aqui para eu não extrapolar, tá bom? Mais alguns minutinhos. Ele começa no primeiro verso dizendo assim, deveras resolvi
todas essas coisas no meu coração. Entenda comigo o seguinte, olha que coisa interessante nós notarmos nessa manhã. Quando nós vamos para os estudos psicanalíticos, nós entendemos assim, existe o neurótico, né? Que todos nós somos neuróticos, porém esse sentido da palavra muitas vezes não é usado de maneira correta e dá um sentido pejorativo. E existe às vezes que usamos no sentido, olha, tudo que reprime vai virar neurose. Mas é melhor neurótico do que psicótico, tá bom? Então a diferença é, o neurótico ele sempre vai encontrar uma forma de resolver. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo outro? Então, no nosso caso, nós vamos para a Escritura Sagrada. E alguém questionando, olha, por que não ora? Por que não vai embora? Por que não tem poder para mandar embora esse vírus? E nós vamos entender isso teologicamente, vamos entender isso no comportamento humano e biblicamente agora. Nós vamos falar nesses três aspectos, tá bom? Então, teologicamente, primeira coisa, antes de nós voltarmos aqui para a questão da mente humana, das emoções. Teologicamente, algumas coisas têm que acontecer, porque elas estão na Bíblia, dando o prenúncio da vinda de Jesus. Então elas têm que acontecer. O que nós podemos fazer como igreja? Orar para que o Senhor abrevie esse tempo e mande embora logo esse vírus. Mas algumas coisas têm que acontecer porque elas estão nas Escrituras Sagradas e mais compromisso conosco Deus tem com a sua palavra. E quando nós temos compromisso com a palavra, Deus tem compromisso conosco. Então, a nossa oração é, Senhor, abrevia esse tempo e tira isso da nossa nação. E a igreja ela é poderosa para isso. E uma das formas da linha teológica dos irmãos que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação é o seguinte, que a besta e o falso profeta são pessoas possessas de demônio que vão se levantar. E se eles se levantassem, a igreja ainda na terra dobraria o seu joelho, oraria para que Deus os lançasse ao abismo. E Deus ouve a oração da sua igreja. Então, se não foi embora esse vírus até hoje ainda, é porque está na palavra. Que isso é um sinal dos fins dos tempos. E é um prenúncio da vinda de Cristo e Deus precisa cumprir a sua palavra. Mas nós vamos continuar orando. Senhor, elimina esse vírus, dá graça, protege os seus, protege a nossa nação. Porque a nossa oração, a Bíblia diz que ela tem efeito. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Tá bom? Então essa é a primeira resposta teológica. A resposta agora para a mente humana, o autor desse livro aqui, o sábio, ele diz assim, deveras resolver todas essas coisas no meu coração. O que ele está falando? Ele está falando do coração, ele está falando das suas emoções, que tanto, pode ser aqui, o coração é um músculo que bombeia o sangue. Alguns estudiosos dizem que também descobriram há algum tempo aí que também existem sentimentos nesse músculo também, tá? Ou eu não me recordo, já faz algum tempo que eu estudei isso, mas existe alguma coisa que influencia aqui nesse músculo também. Mas certo é o seguinte, ele está o quê? Ele está achando um meio de encaixar o quebra-cabeça. E nós, como neurótico dentro da psicanálise, nós também fazemos isso. O psicótico não, ele perde o contato com a realidade, ele sai nu, correndo na rua, ele faz o que ele quer, porque ele não tem contato com a realidade. E graças a Deus que nós temos esse contato e nós buscamos respostas constantemente para perguntas que surgem quando nós estamos tentando encaixar o quebra-cabeça aqui, por que está acontecendo isso, por que esse vírus não está indo. Então nós vamos para a palavra de Deus, que é a nossa regra de prática e fé. E aí o sábio que escreve esse texto, ele diz assim, deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. E agora ele vem dizendo o seguinte, olha que coisa interessante, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Então nós vamos orar, e Deus que opera tudo em todos, ok? Vamos lá.
E ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e o mesmo sucede ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Em outro lugar, o texto bíblico diz assim também: o sol nasce para o justo e para o injusto. Qual é a diferença? A diferença é que Deus nos livra sempre de tudo, todo e qualquer circunstâncias difíceis. O Senhor sabe o que é melhor para o seu povo e nós temos em quem depositarmos a nossa fé e a nossa confiança em um Deus vivo e poderoso. E o Salmo 37, ele aclara isso. Ele diz assim: não tenha invejas do ímpio que prospera em seu caminho, porque cedo murcharão como a erva. Mas ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Salmo 37. Agora, vamos mais nesse texto aqui. Ele diz assim no versículo 3, nós estamos no capítulo 9 de Eclesiastes, para quem chegou depois, tá bom, irmãos? Diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão os mortos. Vamos entender aqui essa parte que fala de mortos aqui na Bíblia. E aí ele diz no verso 4, ora, para que o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, está falando de morto agora, hein? Não sabe coisa nenhuma, presta atenção. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ainda está falando de mortos, versículo 6, o contexto. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui é um exemplo muito importante do que a nossa vida nós decidimos do lado de cá, do sepulcro. Porque do lado de lá do sepulcro, depois da morte segue o juízo. E quando a Bíblia diz aqui, que fala dos mortos, e diz que eles já pereceram, esse contexto aqui, na exegese desse texto, ele está falando unicamente do mundo dos mortos, do Seol. E quem morre com Cristo, aqui de uma forma prática para nós, e rápida, vai para um lugar chamado paraíso aguardar o julgamento. Agora, paraíso, ele não é o céu de glória ainda, mas ele é um tipo de céu, um lugar de descanso. E quem morre sem Jesus vai para Hades, Seol, que é sinônimo de inferno. E em lugar nenhum na Bíblia diz que algum tipo de celebração possa tirar essa alma desse lugar de tormento. Ainda não é o lago de enxofre, do inferno, de fogo e enxofre, mas já é um tipo de inferno. Está aguardando ali também julgamento. Então, depois da morte, segue o juízo. O que nós podemos fazer a diferença é enquanto estivermos do lado de cá do sepulcro. É aqui que nós podemos ter Jesus, decidir termos Jesus como único e suficiente Salvador e depositarmos a nossa fé em Deus e termos esse descanso da nossa vida. E para encerrarmos, que o nosso horário já bateu aqui, já extrapolamos, o último versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então eu quero, nessa manhã, pedir
para que você preste atenção nesse apelo que eu tenho para tua vida e teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37. Confia nele, o mais ele tudo fará. Fique livre das angústias desta vida, confiando em Deus e se ocupando com coisas que trazem proveitos. Aproveita aí para fazer um curso, de repente, na internet esses dias. Não fique jogado fora. Aproveite para ter momentos bons com a tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos. Aproveite para meditar mais na palavra de Deus e descansar. Durma bem. Aproveita, porque de repente esse tempo também pode ser um tempo de descanso que Deus tem dado para aqueles que não tinham esse tempo, tá bom? Então Deus, ele é poderoso para transformar a tragédia em bênção. O sol nasce para justo e injusto. Tudo que sucede debaixo do sol é igual para todos. Mas vamos continuar orando para que o Senhor abrevie esse tempo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você ainda não fez essa oração de entrega da sua vida nas mãos do Senhor Jesus e quer orar nessa manhã, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e peço perdão dos meus pecados. E peço também que o Senhor entre no meu coração hoje. Me envia do teu Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida. E quebra, Deus, toda a maldição por quanto andei distante de ti. Hoje eu declaro para que todos ouçam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler mais alguns irmãos que nos mandaram mensagem para nós encerrarmos a nossa live, tá bom? Então tem a irmã Dani, que está conosco também. Bom dia, paz. O irmão Cássio, bom dia. Deus abençoe sua vida, irmão Cássio. Mais algum irmão que chegou depois. A irmã Baixinha está conectada conosco também. A paz do Senhor, pastor. Amém, minha irmã. Paz do Senhor também. A irmã Elaine Ramos também está conectada conosco. A irmã Nice chegou aí também. Diz a paz, pastor. Bom dia, minha irmã. Paz. Irmão Márcio José e do Espírito Santo também está conectado conosco. A irmã Nice, amém, verdade. E a irmã Cristina Santos, amém, eu creio. Quanto tudo acontece com o consentimento de Deus, amém. Irmão Edson Guedes está conosco também. A paz, pastor, Sheila e aos demais irmãos. Amém. Amados do Senhor, muito obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. E se você foi abençoado nessa manhã com essa palavra, eu te desafio aí em enviar esse link para mais pessoas que precisam ser abençoadas também, tá bom? Deus abençoe, fique na bênção, na paz do Senhor e até a terça que vem. Vamos tomar esse café gostoso.